O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, discursou em Lisboa nesta manhã e logo deve voltar para o Brasil. Quem está acompanhando é a nossa repórter Beatriz Manfredini. Bom dia, Bia, seja bem-vinda. O que o presidente falou aí no evento de hoje, Bia? Oi, Cláudia. Boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Olha, Lula esteve hoje no segundo dia, em Portugal, cumprindo a agenda. Ontem, sexta-feira, ele se encontrou com o presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, e também com o primeiro-ministro, Antônio Costa. E hoje teve também uma reunião, um encontro com cerca de 200 pessoas, 200 brasileiros que vivem em Portugal. Esse encontro foi no Instituto Universitário, de Lisboa. Aconteceu mais ou menos por volta das 6, 7 horas da manhã, falando no horário aqui de Brasília, e Lula discursou por cerca de 30 minutos. Ele agradeceu a maioria dos votos que teve no país, ganhou com 60% dos votos lá, e também agradeceu ao público feminino. Lula discursou principalmente para uma plateia de mulheres. Inclusive convidou a esposa, a Janja, a subir no palco, e também estava acompanhado do ex-ministro Fernando Haddad. Durante esses 30 minutos de fala, Lula voltou a falar um pouquinho sobre gastos, sobre responsabilidade fiscal. Ele disse que sabe que é preciso ter responsabilidade fiscal e que o governo não pode gastar mais do que ganha. Mas ele também voltou a dizer, um discurso muito utilizado por ele durante toda a campanha eleitoral, que alguns gastos, como por exemplo em educação, em saúde, para ele não são considerados gastos, e sim investimentos. Então ele disse que o plano é fazer alguns investimentos para conseguir que o país faça mais dinheiro, também ganhe mais dinheiro. Ele também voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro e o bolsonarismo. Diz que apesar da vitória nas eleições do Partido dos Trabalhadores, o bolsonarismo ainda existe. Pediu para que os apoiadores dele, do presidente eleito, não rebatam agressões, e criticou o que chamou de violência da extrema-direita. Essa foi a última agenda de Lula em Portugal. Ele que desde o início da semana está em viagem internacional, disse também desde o início da campanha que gostaria de fazer viagens internacionais antes de assumir em 1º de janeiro de 2023, para o que chamou de resgatar o Brasil dentro do cenário internacional. Mas hoje ele volta aqui para o Brasil ainda neste sábado. Eu falo neste momento de frente da casa do ex-presidente, agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, aqui na zona oeste da capital. Movimento muito tranquilo por aqui, só tem as viaturas da Polícia Federal que estão fazendo segurança aqui na frente, mas é para cá que ele volta ainda hoje. E aí, a partir daqui, dessa volta para São Paulo, ele começa a articular junto com a equipe a mudança aqui da capital paulista para Brasília. Lula quer ir para a capital federal antes do início do seu governo, justamente para ficar mais próximo da transição. Cláudia. Obrigada, então, aí pelas suas informações, Bia. Agora já é boa tarde, Já está naquele horário que a gente não sabe se é boa tarde, bom dia, mas já boa tarde. A gente vai voltar agora a falar com o Caio. Então, Caio, eu gostaria que você fizesse um balanço aí da visita de Lula, da participação dele lá na COP27. Como que você viu essa semana toda, as palestras e tudo o que aconteceu por lá? O que a gente tem de positivo para contar? Na COP foi bastante divulgado, bastante repercutido aqui no país, que o Lula teria falado para muitas pessoas na COP, teria sido recebido. Mas a verdade é que o Lula ele não participou do palco principal. Para todo mundo que conhece de evento, como um show. Um show tem o palco principal e tem os palcos adjacentes, Ao que se sabe, ao que se comenta, o presidente eleito Lula, ele locou um dos palcos adjacentes e ele falou ali para uma plateia que é nacional, é a plateia dele, era o pessoal que o acompanhou lá. Então isso foi muito nítido, quando a câmera vira e mostra a plateia ali, são os apoiadores, as pessoas que estão fazendo parte do governo, de transição, e então não teve uma repercussão mundial, ao contrário do que a mídia tenta passar. Em Portugal, o Lula ele foi recebido lá e também tiveram, sim, muitos protestos na chegada do Lula lá, e por isso ele fez até esse discurso, dizendo que o bolsonarismo não acabou. E porque ele está sentindo essa
essa impopularidade em todos os lugares que ele acaba chegando. Um ponto a se destacar do discurso do presidente eleito Lula é sobre o teto de gastos. Então, ele vem reiteradamente justificando a passagem dessa PEC, que já se chama-se PEC bomba atômica, né? Que isso vai trazer um rombo inestimável nas contas públicas. Ele vai sempre justificando, criando uma memória no povo. Então, por exemplo, uma das justificativas da PEC é investimento em saúde e educação. Quando se fala em investimento em saúde, eles trataram aí de 22 bilhões para serem investidos em saúde dentro do pleiteado, né, nessa PEC. Esse investimento seria também atrelado à reativação do programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos, para quem não se lembra, trazer médicos cubanos para cá, médicos esses que têm um salário muito baixo se comparado aos nossos profissionais aqui no Brasil, sem a necessidade da prova do revalida, então não consegue se aferir a capacidade técnica desses médicos, como consegue aferir a capacidade técnica dos médicos formados aqui no Brasil, e isso acaba indo, o dinheiro acaba indo em sua maioria para o governo de Cuba. É quase que uma transferência financeira, um financiamento da ditadura cubana. Então, é necessário que a população esteja sempre de olhos abertos para não acabar aceitando o início, né, de uma PEC que poderá causar um empobrecimento no país ao discurso, à justificativa de investimento em saúde e em educação. Essa PEC é uma PEC muito perigosa para a nossa economia, aumentará sim a pobreza do nosso país e muito diferente, né, do que vem dizendo o governo de transição, de que é uma PEC que é para ajudar o pobre. Infelizmente, essa PEC deixará o pobre cada vez mais pobre, porque sabe-se que o aumento da dívida pública traz efeitos colaterais imediatos muito ruins para a economia, como, por exemplo, o aumento do dólar. O dólar ali já vem aumentando na casa dos 5,20 para os 5,50, quase 5,60. E o que acontece com o aumento do dólar no dia a dia de quem nos assiste? Basicamente, todos os alimentos, commodities, combustível, tudo é atrelado ao dólar. Então, se o dólar aumenta, a pessoa vai acabar pagando mais caro no arroz, no feijão, na carne, na gasolina, e o custo de vida vai aumentando cada vez mais, as pessoas ficando mais pobres. Então, é preciso ter muita responsabilidade. Acredito que o governo de transição, ele tenta emplacar, o Lula tenta emplacar no discurso dele uma justificativa para furar o teto de gastos, para gastar mais do que se ganha, mas na prática o brasileiro já sabe para onde isso vai levar.